Olá, tudo bem? Começa agora o programa Lespe Conecta. O assunto de hoje, a fofoca e seus impactos na sociedade moderna. Para falar sobre isso, eu recebo Carlos Florencio, psicoterapeuta, palestrante e filósofo. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado, Priscila. Tudo bem aí por aí? Tudo bom, o assunto é pesado, né? Fofoca. É Eu queria pesado, que você né? falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão, né? A fofoca já tem, né, tantos anos, parece que isso faz parte da humanidade. Infelizmente faz parte de certas pessoas que se interessam em demasia pela vida do outro e têm como interesse, intuito, desejo, até mesmo um certo prazer de diminuir, difamar, de prejudicar a outra pessoa por meio de certos comentários que muitas vezes são ampliados de uma forma a denegrir a imagem da outra pessoa. Em outras vezes, até nem representa uma verdade, é uma coisa inventada, é um achismo que acaba criando corpo e que acaba prejudicando a pessoa, né? Então, todo fofoqueiro, ele com certeza é uma pessoa que visa prejudicar a outra pessoa, porque quando nós falamos em fofoca, sempre vamos pensar numa coisa pesada, negativa, nunca numa manifestação favorável a outra pessoa. Eu acredito que tudo aquilo que nós manifestamos que seja pesado, que afete a ordem e o equilíbrio do outro, nos tornamos uma pessoa negativa, uma pessoa do mal, uma pessoa que quer realmente, por meio dessas ações, prejudicar a outra. Aí a pergunta é: para quê? Qual o motivo? O que, é que essas pessoas ganham com isso? Né? E no momento atual, tem crescido muito, né? Nós temos aí, como você sabe, programas de televisão sobre fofocas, né? E tem nas redes sociais vários canais aí de fofocas. Então, existe um público que gosta realmente de se meter na vida alheia. A gente pode falar que o fofoqueiro é invejoso? É uma inveja, né? Porque quando o outro está bem, está feliz, está alegre, está realizado, e quando a felicidade do outro incomoda a pessoa e ela se compara, e ao se comparar ela se sente inferior, ela vai consequentemente tentar destruir aquela outra pessoa, tentar diminuir aquela outra pessoa por meio de uma crítica destrutiva, para que ela realmente consiga se sentir melhor frente àquilo que de alguma forma incomoda ela. Né? O invejoso ele quer aquilo que o outro tem, mas que ele não conseguiu adquirir na sua própria vida. E quando ele percebe que ele não tem, e isso gera nele, né, uma sensação ruim, ele precisa fazer com que o outro, de alguma forma, ele destrua essa imagem que ele criou dessa outra pessoa. Né? Então, o fofoqueiro e o invejoso, acho que eles são uns parceiros bem desastrosos na vida de qualquer um que venha a sofrer com eles. Bom, você falou que a questão da fofoca é principalmente quando ela tem um objetivo, né, de destruir a pessoa ou destruir a imagem dela. Isso está ligado à mentira também? Ou a fofoca é trazer à tona assuntos que poderiam ser não esquecidos, mas pelo menos não ter ali tanta importância ou estar na boca de outras pessoas? Então, tem essas variantes, né? Então, pode realmente ser um fato que de repente vem à tona e aí as pessoas começam a fazer fofoca e, consequentemente, expõe a pessoa numa determinada situação e claro que isso normalmente não é uma coisa legal, né? Então, a fofoca nunca é uma coisa legal. Então, existe essa referência de algo que é fato, né, que aconteceu realmente, mas por vezes tem muitos achismo, né? Eu acho que aquela pessoa está traindo outra pessoa. Ai, você acha mesmo? E aí já estamos mexendo na idoneidade, né? Já estamos mexendo no caráter da pessoa por meio de um achismo e já estamos denegrindo a imagem desta outra pessoa. Então, tanto pode ser por algo realmente real, como pode ser alguma coisa inventada.
normalmente a fofoca, quando ela é inventada, ela tem esse interesse muito mais maldoso. Mas eu acho que enquanto as pessoas se preocuparem demais com a vida do outro e não olharem para as suas próprias vidas, é porque as vidas delas se transformaram em algo desinteressante. Eu acho que no momento que a vida do outro começa a ser mais interessante do que a própria vida da pessoa, e até que ponto que ela precisa realmente saber sobre como a vida da pessoa está andando e como a pessoa está tratando determinadas coisas. Eu acho que não há essa necessidade. Mas para o fofoqueiro ele ainda acha que isso tem algum tipo de valor. Então eu acredito que precisamos mudar um pouco os valores da nossa sociedade e fofoca vai fazer parte da nossa vida, infelizmente, e vamos ter que aprender a saber lidar um pouco com isso. O que mais vale e importa é a impressão que você tem sobre você mesmo. Se você está seguro, você sabe que você é uma pessoa correta, idônea, pura e simplesmente você só se posiciona e fala a verdade daquilo que você realmente é. Agora, quando é um fato e que supostamente vai entrar em conflito com alguma coisa da pessoa, essa fofoca ela pode ser muito destrutiva. E hoje em dia nas redes sociais, o cancelamento, né, a cultura do cancelamento, que é uma espécie de fofoca, de cancelar a pessoa, de não aceitar a pessoa por meio de julgamentos, de críticas, que também é uma discriminação, isso acabou criando muitos interessados, né, despertando o interesse de muitas pessoas e ampliou muito. Então, hoje a gente vê nas redes sociais muitos comentários bem negativos e até muito perigosos, né? Eu acho que as pessoas elas são livres, né, para comunicar e falar aquilo que elas querem, mas eu acho que todo ser que é moral, que é ético, que tem uma boa educação, ele não vai proferir qualquer coisa que seja desastrosa, que afete a ordem e o equilíbrio do outro, porque isso não é, com certeza, um atributo de uma pessoa minimamente legal. Né? Você comentou, né, essa questão de a pessoa ver, né, a vida do outro e acabar não encontrando ali na sua vida realizações, ou achar que a outra pessoa é bem melhor, faz viagens melhores. Isso acontece muito nas redes sociais, né? Afinal de contas, só se publica lá foto bonita, foto que você tá bem, que você tá numa festa, num restaurante legal. Isso acaba gerando também essa questão da fofoca, impulsiona as pessoas, quem já tem essa índole, essa prática, a fofocar ainda mais? Sim, né? Quer dizer, no momento que eu exponho a minha vida íntima, é porque eu estou querendo para o público, é porque eu estou dando a liberdade para que as pessoas façam parte da minha vida íntima. Então, se eu estou dando essa liberdade porque eu estou expondo a minha intimidade, momentos da minha família, momentos meus de lazer e de prazer, então eu estou dando essa abertura. Então, eu estou sujeito, né, à inveja, eu estou sujeito às pessoas acharem que eu sou uma pessoa talvez metida, né, ou o que for. As pessoas elas estão livres para julgar de acordo com o conhecimento que elas possuem. E então, no momento que você se expõe, tanto pode ser positivo como pode ser negativo, mas a pergunta é, para quê? Para que você precisa aparecer tanto? Por que você precisa mostrar que você está sempre bem? Né? É claro que ninguém nas redes sociais vai colocar uma foto, você todo feio, todo perdido na vida. Você vai sempre procurar passar uma identidade, uma imagem de que você está muito bem. Mas por vezes também pode não traduzir a realidade. Vamos imaginar que as pessoas que estão olhando essa foto são pessoas que sabem qual é a realidade e que por vezes têm uma certa inimizade com essa pessoa, podem aproveitar dessa fotografia para poder dizer, opa, isso aí não tem nada a ver com você, você não é nada disso e tal. E aí então vem a difamação e a fofoca e não só. Né? A fofoca, ela é uma prática, um costume da pessoa, ou ela pode ser até uma patologia? Não, isso faz parte do modus vivendi, né, do ser humano, né? É um modo de vida. As pessoas elas têm por hábito fazer comentários acerca daquilo que elas estão vivenciando.
né? Então, contar histórias faz parte do ser humano. Nós somos seres muito imagéticos, né? Nós vamos contar sempre as nossas historinhas daquilo que a gente foi vivendo e tal, né? Para despertar o interesse das outras pessoas, até para poder comunicar e interagir, nós precisamos contar as nossas histórias. Mas, por vezes, a gente inventa histórias e, por vezes, a gente acrescenta essas histórias. Então, isso acaba distorcendo muito o que seria propriamente a realidade, né? Mas eu acho que faz parte culturalmente, infelizmente, da nossa sociedade, e isso poderia sofrer algumas alterações quando as pessoas deixassem realmente de se importar tanto com a vida dos outros e cuidassem mais, né, da sua própria. Bom, um lugar que acaba sendo um ambiente de fofoca, na maioria das vezes, é o ambiente de trabalho, né? Junta-se ali muita gente e sempre tem uma conversa. Me fala um pouquinho, então, da fofoca no meio corporativo. Então, a fofoca no meio corporativo, ela existe, ela é algo presente, né? Eu considero a fofoca quase como um bullying, né? Porque você começa a falar mal da outra pessoa e a diminuir a outra pessoa, o que não é muito bom. O ambiente corporativo, ele é um ambiente competitivo, né? As pessoas, qualquer organização é feita por pessoas que estão lá para organizar coisas, né? E isso faz parte do meio da corporação. Quando a outra pessoa começa a querer desejar o cargo da outra pessoa, ou quando a outra ganha uma promoção que ela acha que ela deveria ganhar, então é sempre aquela questão. O sucesso do outro me incomoda, a inveja da posição que o outro ocupa poderia ser minha. Então, há uma tendência de muito mais no ser humano de falar mal do que propriamente falar bem. Muito raramente você vai encontrar pessoas falando bem uma das outras. Elas vão sempre puxar um assunto para falar mal de alguém. Porque parece que o mal, infelizmente, né, e o falar mal dá mais ibope, né? Eu acho que dá mais, sei lá, esquenta mais a conversa, né, quando se fala muito mais mal das coisas. Muito raramente, hoje em dia, principalmente as pessoas mais superficiais, elas vão desenvolver assuntos mais profundos, mais intelectuais, porque por vezes elas não querem também ser julgadas de pessoas chatas, né? Então, aí elas entram nesse esquema de falar sobre as coisas que estão acontecendo no seu mundo e no ambiente corporativo, vão falar também das coisas que estão acontecendo no ambiente corporativo. Ah, você viu aquela fulana? Nossa, ela foi promovida. Ah, você viu como ela está vestida hoje? Ah, meu Deus, e não sei o quê. Então, vai surgir muita competição aí, sim, e acaba criando muita rivalidade e conflitos, o que não é muito legal. A fofoca, ela acaba sendo usada de uma certa maneira como uma moeda de troca, principalmente nas empresas? É um pouco de vingança, né? Então, a pessoa fica um pouco vingativa e aí ela precisa meio que dar um troco, né? Então, aí ela vai tentar puxar alguma coisa, buscar alguma coisa que seja negativa na pessoa para tentar favorecer aquela posição mais negativa, algum comportamento ou atitude, alguma postura que a pessoa teve, ela vai tentar pegar por aí para tentar ampliar, para diminuir a coisa boa que existe na outra pessoa e que de alguma forma incomoda esta pessoa. Eu acho que enquanto você precisar diminuir o outro, difamar o outro, para você se sentir superior, você só está mostrando a pequenez de espírito que você possui. Até quando eu disse essa questão de moeda de troca, né? É porque existem chefias que mantêm um relacionamento assim com pessoas que gostam de fofoca, né? Que gostam de levar e trazer conversas, de entregar os colegas para a chefia. Isso acaba, de uma certa maneira, recebendo algum benefício, e esse benefício ele perdura. Como que funciona essa questão? E também quem, né, a chefia que gosta de escutar fofoca sempre, que chefia é essa? Você usou o termo muito correto, é chefia, né? Não é liderança, né? Porque o líder ele replica lideranças.
e ele procura unir e integrar toda a equipe. Ele nunca vai querer criar uma rivalidade e conflito entre os membros da própria equipe. O foco dele é realmente multiplicar liderança, unir e integrar. Um chefe, não, um chefe ele gosta de se sentir superior, né? Ele não é propriamente um líder. E, consequentemente, aqueles que favorecem ele, que vão favorecer para que ele se sinta no seu pedestal da sua chefia de uma certa forma superior, e aqueles que vão contra, né, que ele se sente ameaçado, ele vai, com certeza, privilegiar mais essas pessoas. Por quê? Porque ele precisa se fortalecer por uma necessidade de autoafirmação. Então, todo chefe ele tem problemas de necessidade de autoafirmação. Todo líder já não tem, porque ele já é líder por natureza, né? Então, ele sabe replicar isso. Então, existe uma diferença muito grande entre chefia e liderança, né? Eu gosto muito mais da liderança, para te falar a verdade, né? Porque eu acho que a chefia não é legal. E nunca é legal você criar rivalidade dentro de uma corporação, dentro de uma equipe. Uma equipe corporativa é como um time de futebol, é como qualquer grupo que estão por um objetivo comum. Então não existe um jogador é melhor do que outro jogador, é uma equipe, todos estão focados num objetivo, que é o time ganhar, que é a empresa ganhar, que é a família ganhar, né? Que é você estar bem com o seu grupo onde você está inserido, e quanto mais possamos manifestar coisas que favoreçam o outro e que ajude o outro a melhorar, né? Dando elogios e demonstrando gratidão, eu acho que sempre é muito melhor e vai gerar muito mais benefícios do que criar o conflito e falar mal e não só. Existem pessoas que o tempo todo estão ali envolvidas em fofoca, né? Quando você já chega perto da pessoa, é como se ela já tivesse uma informação quentinha, né? Esse tipo de pessoa, ela faz isso também para que as outras fiquem próximas a ela, para que ela tenha amizades entre aspas, né? Mas haja pelo menos tenha pessoas perto. É um pouco relativo essa amizade aí, né? É uma necessidade de atenção, né? Foi aquilo que eu falei, como o falar mal chama muito mais atenção e desperta muito mais atenção, porque quando você fala bem, existe uma coisa no comportamento do ser humano, que é o julgamento comparativo. Ele sempre vai comparar alguma coisa. Então, quando eu me comparo com uma outra pessoa e aquela pessoa, eu percebo que ela, de alguma forma, está melhor do que aquilo que eu sou, eu já estou admitindo que eu estou ruim. E essa sensação de que eu estou ruim e que eu não sou tão bom o bastante, não favorece o meu amor próprio. Então, há uma tendência, até por uma questão de sobrevivência e também de manter a autoestima, que a pessoa vai querer justamente falar muito mais mal do que propriamente bem. E ela vai acabar atraindo as pessoas que estão na mesma frequência e na mesma sintonia. Por quê? Porque sempre tem muito mais pessoas interessadas em falar mal do que propriamente falar bem. Isso pode atrair mais pessoas? Sim, pessoas desinteressantes. Acho que sim, desinteressantes. Mas não pessoas realmente que vão acrescentar alguma coisa na minha vida, porque eu não acredito que a fofoca acrescente alguma coisa. Ela, antes, pelo contrário, né? Ela só traz malefícios. A fofoca, ela acontece porque sempre tem um ouvinte, ou o fofoqueiro, ele costuma procurar as pessoas ali para levar uma fofoca, mas se a pessoa dá um corte, ele entende que ali não é um terreno para conversar. Ali não é um terreno para ele conseguir expandir aquilo. Toda pessoa que está mal, ela não gosta de estar mal sozinha, então ela quer meio que ampliar aquilo. Então, o fofoqueiro normalmente ele começa a contar as suas histórias e faz a outra pessoa imaginar, ele é bem imagético, e a pessoa, ao imaginar, ela já começa a entrar
nesta mesma frequência, e ela vai lembrar de situações que ela passou de uma forma similar, e aí quando você vê, uma está falando mal de uma situação e a outra está falando mal de uma outra situação, e elas conseguiram ampliar o mal. Então as pessoas têm uma tendência de não quererem ficar nesse mal sozinhas, elas querem ampliar. Se você aceitar o convite, você amplia junto com ela. Não necessariamente você precisa concordar, não necessariamente você precisa desenvolver esse tema. Você pode mudar de assunto, que é o ideal, né? E aceitar que essa é a perspectiva da pessoa, você está percebendo que a perspectiva dela é, de alguma forma, tentar destruir outro para ela se sentir melhor. Você revela a sua perspectiva, olha, eu vejo essa situação com esta perspectiva, não percebo a sua perspectiva, mas ela difere da minha, mas tudo bem, cada um pensa como quer e já muda de assunto, que é o ideal. Então, o fofoqueiro, ele sempre vai procurar um terreno fértil para isso ampliar. E cabe à pessoa que está à frente desta pessoa não permitir que isso amplie. A gente sabe que quando se fala em gratidão, parece que quanto mais grato você é, mais as coisas boas acontecem e chegam na sua vida. Quando a pessoa está nesse ambiente de fofoca e vive, respira a fofoca, como que é a vida dessa pessoa? Você já falou que realmente ela mesma é que já ou não se aceita, ou tem algum problema existencial. Mas o que, que o mundo, o universo acaba trazendo para essa pessoa? O fofoqueiro ele não é uma pessoa que está feliz, né? Então ele não é uma pessoa que está plena com ele ou com ela mesma, né? Então existe aí alguma carência, existe antipatia, existe problemas de autoestima, de valorização, né? Existe problemas de autoafirmação, porque a pessoa precisa, né, julgar e criticar os outros e falar mal dos outros constantemente. Quando nós manifestamos pensamentos harmoniosos, comportamentos e atitudes legais, é como se tudo à nossa volta começasse a fertilizar. Nós nos tornamos num campo, né, fértil. E é justamente essa fertilidade, porque a gente consegue expandir o bem na relação com os outros, que isso vai atrair boas energias, essas boas energias vão atrair prosperidade, abundância, né, riqueza para a vida das pessoas. Então, quando a pessoa tem gratidão, é porque ela sabe valorizar as coisas da vida e perceber que tudo na vida, até as coisas ruins, elas possuem o seu valor, porque elas estão ali para resgatar o amor próprio, alguma coisa que se perdeu, uma mudança de perspectiva, fazer uma escolha, desapegar, apegar a uma outra forma de viver. Então, estar flexível às mudanças e às transformações constantemente na vida e tendo gratidão e valorização por tudo aquilo que faz parte do seu mundo, torna você uma pessoa mais atraente, que vai atrair coisas boas, e isso vai ajudar você a expandir muito mais positivamente na vida do que uma pessoa que está reclamando de tudo, falando mal de tudo, tudo está mal, nada está bom, né? E, consequentemente, criando uma energia desagradável, ruim, na relação dela com o seu meio. Né? Normalmente, uma pessoa fofoqueira, ela sempre vai caçando assim a sua vida, né? Vai fazendo várias perguntas, numa conversa ali despretensiosa, acaba descobrindo várias coisas de você se você não fica atento. O fofoqueiro, ele dá sinais, ele tem ali algum trejeito, ele mostra alguma coisa que a gente já possa levantar a anteninha e falar, acho que eu tenho que tomar cuidado. Sim, ele normalmente ele está sempre sondando a vida da pessoa. Ele vai fazer perguntas muito peculiares. No primeiro momento, ele vai demonstrar que ele é uma pessoa muito simpática e muito agradável para que o outro se abra. No momento que o outro abre e conta, aí ele vai pegar aquela informação e depois ele vai distorcer, e aí na hora de transmitir para uma outra pessoa, ele já vai transmitir com essa distorção. Por quê? Porque incomoda a felicidade da outra pessoa.
Então, os gatilhos aqui é quando a pessoa começa a se interessar demais pela sua vida, a fazer muitas perguntas, observe no olhar dela, né, de como ela está te olhando, se os olhos dela realmente estão brilhando porque ela está super feliz, porque você está feliz, isso é um amigo, ou ela está com aquele olhar de peixe morto, né? Aquele olhar meio seco, meio frio, meio sem brilho, né? Que diz assim, ah, tô topando, tô percebendo quem você é. Aí a gente tem que tomar cuidado. O fofoqueiro, ele sempre, na hora do aperto, na hora que ele é colocado na parede, ele acaba jogando então tudo que você falou para uma outra pessoa, né? Ele vai distorcer e vai colocar aquela coisa boa, ele vai manifestar contra você, ele vai distorcer a situação e reverter contra a outra pessoa. Por quê? Porque aquilo, como eu falei, né? Aquilo meio que incomoda a pessoa de alguma forma. E aí, Eu como acho que a que gente enquanto você consegue se incomodar, assim? Priscila, enquanto você se incomodar com a felicidade do outro, com a alegria do outro, com o prazer do outro, com o sucesso do outro, eu acho que você tem que parar para pensar um pouquinho, né? Vai cuidar da sua vida, uh, estabeleça um propósito, um sentido, uma razão mais favorável. Lembre-se que as pessoas elas conquistam as coisas na vida por mérito, elas conquistam porque o universo, porque a vida, por alguma coisa elas fizeram para conquistar. Eu sei que tem algumas pessoas que conquistam as coisas de uma forma nefasta, de uma forma negativa, né, pela corrupção e não sei o quê. Eu acho que nós não temos que nos preocupar muito com o processo dos outros. Eu acho que deixa cada um fazer as suas escolhas, desde que aquilo não me perturbe. Tá tudo ótimo, tá tudo certo. Agora, se me perturba, aí eu tenho que me preocupar com essa, justamente com essa perturbação. Por que, que isso me perturba? Por que, que isso me faz mal? Por que, que o bem-estar do outro me incomoda? E aí, nesse momento, você precisa fazer uma reflexão sobre o seu amor próprio. E como se blindar então desse tipo de gente e de situação? Sempre mude de assunto e procure, assim que puder, sair de perto. Mas lembre-se, nós, se você se sente incomodado com o fofoqueiro, porque você vai atrair fofoqueiros. Pela lei da atração, nós atraímos aquilo que nós tememos, aquilo que nós somos ou aquilo que representa a nossa vulnerabilidade. Então, se você atrai muitas pessoas fofoqueiras na sua vida e isso lhe incomoda, você tem que aprender a não se incomodar, aprender a ter autocontrole e não permitir que isso realmente afete a sua ordem, o seu equilíbrio. Né? Eu, como terapeuta, né, trabalho com mentoria de desenvolvimento potencial humano, eu desenvolvi ferramentas próprias para as pessoas aprenderem a não permitir se descontrolar, não permitir se abalar, não permitir se desestabilizar frente a essas provocações que vêm desse mundo exterior por meio de pessoas ou situações. E isso acontece em todos os ambientes, às vezes até dentro de casa, no próprio casal, né? Às vezes fofocas existem entre as pessoas mais próximas, né? E um tentando diminuir o outro, numa competição de culpas, onde cada um quer vencer fazendo o outro se sentir mais culpado e buscando uma série de referências do passado para tentar ver se ganha da pessoa num jogo de disputa para ver quem é que vai conseguir diminuir mais o outro. Nesse tipo de ambiente não existe ganhador, só existe perdedor. Carlos, eu quero agradecer a tua participação. Realmente, né, falar sobre esse assunto e trazer tantos esclarecimentos para o fofoqueiro mudar mesmo, se amar, né, e ter coisas boas dentro de si. E para quem não gosta de fofoca, então também se blindar um pouco, né? Muito obrigada, viu? Isso, vai ser feliz, cuide da sua vida, expanda aí a alegria na sua vida e deixe cada um viver a sua própria história, o seu próprio processo e tá tudo certo, e ame e seja uma presença agradável que a vida com certeza vai agradecer. Muito obrigada pela sua participação. Programa De Alesp Conecta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.